visto o que é a lei de Proust e no que ela é usada, né? Nós usamos como exemplo aí a verificação da constância da proporção das massas em uma reação química. Vimos que ela também pode ser utilizada para cálculo de fórmula percentual ou então para cálculos estequiométricos, né, nos quais a gente consegue calcular a massa de uma substância a partir da massa de outra, pensando na proporção já existente entre elas. Nós vamos fazer 2 exemplos para poder ficar mais certos desse conteúdo aí. Então, primeiro, o químico francês Proust descobriu a lei das proporções constantes, pela qual um composto é formado pelos seus elementos combinados sempre na mesma proporção. Uma das aplicações da lei de Proust é a determinação da composição centesimal de um composto, ou fórmula percentual, tanto faz. Em 18 gramas de água, existem 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio. E aí ele quer a fórmula percentual dessa molécula de água, né, da substância de água. Ele já deu o nosso total aqui, ó. Então 18 gramas é a massa total, né, que é a massa da substância. A água é formada por oxigênio e hidrogênio. Então desses 18 gramas, 16 gramas são de oxigênio e 2 gramas são de hidrogênio. Mas ele não quer a relação em massa, ele quer a relação em porcentagem. Então, se a massa da água é a total, então nós temos para o oxigênio que 18 gramas, que é a massa total de água, corresponde a 100%, né, da massa da substância. 16 gramas, que é a massa proveniente somente do oxigênio, vai ser X, beleza? Então, massa total é a massa da substância, é a água, corresponde a 100%. 16 gramas, que é a massa proveniente só do oxigênio, dentro desses 18 gramas, vai ser X. Então, resolvendo esse cálculo aí, nós temos 88,89% de oxigênio. Para o hidrogênio, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, nós temos que a primeira linha é a mesma, né? Porque a gente está falando da mesma massa e da mesma substância. Então, a massa total de 18 gramas corresponde a 100%. 2 gramas, que é a massa proveniente do hidrogênio, qual a porcentagem correspondente. E aí nós temos 11,11% em massa de hidrogênio. Então, nós temos como resultado que a fórmula percentual é 88,89% em massa de oxigênio e 11,11% em massa de hidrogênio. Beleza? Então, vocês sempre vão usar a massa da substância como sendo a massa total, e o total vai ser o nosso 100%, né? E aí, X, ou seja, qual a porcentagem vai ser correspondente àquela massa que é proveniente do oxigênio? Ou qual aquela massa, então, qual a porcentagem proveniente daquela massa relativa ao hidrogênio, beleza? Um outro exemplo que é bem clássico dos exercícios sobre leis ponderais são exercícios que combinam as duas leis que nós já estudamos. Então, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, fala o seguinte: as leis ponderais regem o universo da química. Os pesquisadores Lavoisier e Proust postularam tais leis no final do século XVIII. Tal fato ajudou a comunidade científica a entender as reações químicas no que diz respeito às massas que reagem. Analise a tabela seguinte e indique a alternativa que contém os valores para o seu correto preenchimento. E ele dita, né, que as massas estão em gramas. Ao invés da gente indicar a alternativa, a gente vai realizar os cálculos, tá? Para ficar mais claro aí para vocês. Então, eu trouxe a tabela para o lado de cá, para a gente ver o que nós conseguimos fazer com essas informações que já nos foram dadas. Então, nós temos duas experiências diferentes, né, que correspondem a experiências para essa reação citada aqui. Então, nós temos A mais B, que forma C. Então, A e B são os nossos reagentes e C é o nosso produto. Nós sabemos, pela lei de Lavoisier, que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, eu posso falar que a soma de A mais B, ou a soma da massa de A mais a massa de B, tem que dar C.
né? Na primeira experiência, eu consigo calcular x através da lei de Lavoisier, certo? Então, na primeira experiência, usando Lavoisier, nós temos que 28 gramas mais x, ou seja, a soma da massa dos reagentes, é igual à massa dos produtos. Então, 28 mais x vai ser 34 gramas. Então, x vai ser igual a 6 gramas, beleza? Então, substituo lá na tabela. 28 mais 6, 34. Agora, na segunda experiência, eu não consigo usar somente Lavoisier para descobrir y e z, né? Por quê? Porque eu não sei qual combinação de y e z, quanto vale y e quanto vale z para dar 17. Poderia ser qualquer combinação possível. Então, 16 mais 1, 15 mais 2, 14 mais 3. Mas, né, eu tenho uma combinação que vai ser fixa. Então, por Lavoisier eu não consigo, mas eu consigo utilizando a lei de Proust, certo? Eu sei a proporção das massas aqui, né? Então, eu sei, por exemplo, que 6 gramas de B formam 34 gramas de C. Se a lei de Proust fala que a proporção se mantém constante, eu consigo saber qual a massa de B que vai fornecer 17 gramas de C. Então, por essa relação entre massas aqui de um reagente e do produto, eu consigo tirar essa segunda aqui do mesmo reagente para o mesmo produto. Então, 6 gramas, utilizando 6 gramas de B, nós obtemos 34 gramas de C. Então, quantos gramas de B, ou seja, é o meu Z aqui, eu vou precisar para obter 17 gramas do C, certo? Resolvendo essa regra de 3, nós temos Z igual a 3. Então, 3 gramas. E aqui, a gente chega num momento que a gente pode fazer uma outra análise, que é até mais direta. Por exemplo, 17 gramas é metade de 34 gramas, certo? Então, a proporção aqui da primeira para a segunda experiência é de 2 vezes maior da primeira para a segunda, né? A massa da primeira experiência é 2 vezes maior do que a massa utilizada na segunda experiência. A gente confirma isso aqui para o reagente B também, né? 6 é o dobro de 3, assim como 34 é o dobro de 17. Então, quem já tinha percebido essa relação aqui, de que 34 é o dobro de 17, vai poder já fazer aqui direto, né? Aqui eu tinha 6, então eu teria que usar metade aqui, 3. Seguindo essa mesma lógica, eu posso pensar que o y também é metade da massa de 28, né? Da primeira experiência. Ou seja, essa proporção aqui de 1 para 2, 1 para 2, vai se manter aqui, 1 para 2. Ou, pensando melhor, né, às vezes de um modo mais fácil, a massa das substâncias em cima, na primeira experiência, vão sempre ser o dobro das massas utilizadas na segunda experiência. Então, aqui a gente teria 14 gramas, o que daria 14 mais 3 é igual a 17. Se assim for difícil para vocês, né, enxergarem o exercício dessa forma, para a terceira experiência, para a segunda experiência, para a determinação do y, a gente pode usar Lavoisier. Então, nós temos a soma da massa dos reagentes, y mais 3 é igual a 17. E o y vai dar 14 gramas, que é o que a gente já tinha pensado anteriormente, certo? Então, exercícios dessa forma são bem clássicos, nos quais a gente precisa de utilizar juntamente, né, ou conjuntamente, essas duas leis ponderais, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, para poder determinar a massa dessas substâncias envolvidas em uma determinada reação química. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês e para vocês exercitarem um pouco mais, verem, né, se entenderam certinho o conteúdo, realizem então, por favor, o módulo 7 da frente 1 lá do TC, certo? Peguem o livro de vocês, deem uma olhada no conteúdo, né, na teoria. Ao final da teoria vão ter alguns exercícios resolvidos. Deem uma olhada nesses exercícios resolvidos também. Eles podem, né, como tem a resolução toda passo a passo lá, vocês podem ter alguma dúvida já esclarecida naquela própria resolução de exercícios. Beleza? Qualquer dúvida que ficar, vocês podem entrar em contato pelo e-mail disponibilizado pelo colégio,
que eu vou tentar sanar essas dúvidas o mais rápido possível para vocês, beleza? Então, bons estudos, a gente se vê na próxima aula, um abraço, tchau, tchau.